Olá amigos do Neuroschool, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui, ele é um vídeo errata. Ele pretende consertar um pequeno detalhezinho do vídeo anterior, que não foi bem explicado, que tem a ver com o diagrama esquemático da nossa placa, que eu só citei lá no vídeo, mas não mostrei uma imagem do diagrama esquemático. E aproveitar também, já que eu tive que fazer um pequeno conserto aqui na placa, para mostrar para vocês um tutorial de como dessoldar componentes simples, componentes discretos, que são esses aqui, são os maiorzinhos, são os mais fáceis de nós vermos. Então, aproveitando, eu vou consertar um detalhezinho que eu citei no vídeo anterior de solda sobre o diagrama esquemático, e ao mesmo tempo vou mostrar um pequeno tutorial simples, bem básico, de dessoldagem. Tá? E já explico para vocês porque eu vou aplicar esse tutorial de dessoldagem nessa placa. Tá, ok? Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a importância desses desenhos de silkscreen aqui, esses desenhos em cima da placa, para você identificar os componentes na sua montagem. Eu citei lá que você, com esses números aqui, códigos, você consegue identificar seus componentes no circuito, no desenho esquemático. Exatamente o que acontece aqui, ó. Por exemplo, eu falei muito sobre os resistores, né? Está um pouco apagado aqui, mas aqui nós temos o R12 e o valor dele 10K. Quando eu olhar aqui na minha placa, eu vou procurar aqui o R, que tem o número, aqui ele vai estar soldado, né? Um pouco escondido embaixo, mas a princípio ele é o nosso amigo aqui, o terceiro, tá? Não tem como ver muito bem porque ele está fazendo sombra e o circuito, o componente, ele está bem em cima, né, do número. Mas se eu quisesse saber qual é o R, aquele que eu vi no desenho, eu venho aqui, R12, e lá diz que o valor é de 10K. Eu posso conferir se o valor está certo e tudo mais. Mesma coisa vale para todos os componentes. Então, quando eu falei da importância de nós termos esses desenhos, essas letras aqui em cima, foi justamente sobre isso. Você vem aqui no circuito e você consegue identificar. E aí você percebe aqui, ó, que o nosso R12, ele está, na verdade, ligado à base desse transistor aqui, ó, que é o Q4. Né? Quem é o Q4? É esse aqui. Então, com isso, eu vou vendo o caminho por onde os elétrons eles vão passando e quais são os componentes. Tipo, esse Q4, esse transistor, ele é responsável por ligar esses dois LEDs aqui, né? Que são o D4 e o D2. Quer dizer, se acontecer algum problema com esses dois LEDs, o D4 e o D2, observem aqui, aqui é o D4 e aqui é o D2. Se esses dois aqui não acenderem nunca, em hipótese alguma, você pode suspeitar que tem algum problema no caminho entre eles, aquele resistor que eu falei, o transistor Q4. Então essa é uma maneira interessante de, através do desenho esquemático, você descobrir os problemas do seu circuito e também não ter problema, muita dificuldade na hora de montar. Beleza, primeira parte então explicada, eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Então está explicado como é importante esse desenho, essas letras em cima da placa e ter o diagrama esquemático. Isso facilita muito a vida de vocês. A segunda coisa é o seguinte, nós já montamos algumas dessas placas, né? E ficou uma coisa meio que no automático. Então, na vez de montar agora nesse nosso vídeo, eu sugeri, inclusive, e disse a vocês que todos os transistores eram iguais. Só que, na verdade, eu fui tentar... depois eu fui ligar ele para testar e para fazer o vídeo, inclusive, do test drive. E acabei me dando por conta que nem todos os LEDs do meu dado acendiam, estavam acendendo. Então, fiz exatamente isso que eu falei para vocês. Eu peguei o diagrama esquemático para conferir se eu não tinha colocado alguma peça no lugar errado, estavam todas certinhas. E aí eu me dei por conta que, na verdade, meus amigos, esses 5 transistores aqui não são iguais. E isso, se eu tivesse olhado com um pouquinho mais de atenção, não tivesse ido no automático, dá para ver, ó, esse transistor é 8550, esse é 8050. São diferentes. 8050, 8050 e esse aqui é um 8550. O que acabou acontecendo é que esse 8550, na realidade, no lugar dele foi soldado um 8050. No lugar do 8050 foi soldado um 8550. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou substituir esses transistores, trocar eles de lugares, que eles estão errados, e o circuito então vai voltar a funcionar normalmente. E aproveitando que isso aconteceu,
Eu poderia simplesmente ter corrigido outro vídeo, gravado um vídeo novo, né? E explicado essas coisas. Mas aproveitando então esse nosso lapso de memória, eu vou mostrar para vocês uma técnica bem simples de como dessoldar um componente. Lembrando que os mais difíceis de dessoldar são justamente componentes com mais de duas pernas. Esse aqui tem 3, que é o transistor. Esses que tem 2, você segura o componente com um certo cuidado e delicadeza, coloca o ferro de solda aqui, né, derrete a solda e puxa, né? Normalmente você vai ter também um aparelhinho mecânico que você coloca assim, é tipo umas garrinhas. Você segura a placa e você consegue, não precisa ficar segurando a placa na mão, prende ela nesse suporte e aí com a sua mão e com o ferro você vem aqui facilmente e arranca. Mas no caso o transistor, ele tem 3 pernas. No momento que você derrete 2, a outra está presa, então você não consegue tirar com facilidade. E se você ficar fazendo isso com muito tempo, lembra que eu falei, o transistor ele acaba, por excesso de aquecimento, ele acaba queimando. Então qual é a ferramenta que se usa em casos assim mais simples? É uma ferramenta chamada sugador de solda. O que é o sugador de solda, meus amigos? Nada mais é do que uma seringa com uma mola, ó, tem uma pressão que você faz, que funciona ao contrário. No momento que você solta essa travinha, a mola vem para trás, puxa o êmbolo desse tipo de seringa e ele puxa o ar para dentro e com isso ele pega a solda derretida que você esquentou e suga aqui para dentro, liberando o buraquinho, o borne, para que você consiga tirar com mais facilidade o seu componente. Então, basicamente, o sugador de solda, os mais simples, eles são compostos de uma parte. Esse aqui é um dos melhorzinhos, ele é totalmente feito em alumínio, né? Eu vou abrir para vocês verem. Olha, ele já está até com um pouco com resquícios de solda aqui, vocês podem ver que ele sugou para dentro. Então ele tem esse êmbolo, essa borracha, ele tem uma mola aqui, né? Que ajuda na volta, no retorno dele. Isso aqui com o tempo, se você for usar bastante, você vai limpando. Ele tem um óleozinho, um lubrificante, né? Que é para ajudar o ar a não escapar e deslizar mais fácil da borracha. E a parte fundamental e importante do nosso sugador de solda é essa pontinha aqui de um plástico chamado Teflon, tá? Você tem que tomar muito cuidado porque isso aqui ele é resistente a temperaturas altas, mas com o tempo ele vai gastando. Então você tem que trocar esse biquinho. Se algum dia você for comprar um sugador de solda, opte por um que seja fácil de comprar e trocar essa biqueira aqui de plástico. Também existem outras técnicas, como você usar, por exemplo, uma borracha cilíndrica aqui, né? Tipo aquelas de usar de soro que usam nos hospitais, né? Ou para fazer, o pessoal usa para fazer estilingue. Então você coloca aqui e ajuda a proteger, né? A borrachinha fica protegendo essa ponta aqui. Então eu vou esquentar o ferro de solda agora, já volto para vocês, para mostrar como usa o sugador de solda para tirar o excesso de solda das nossas plaquinhas e poder soltar os componentes. Então, amigos, assim como soldar um componente, fazer uma boa solda eletrônica, existe um pouco de prática, retirar a solda também. Então eu vou tentar demonstrar para vocês basicamente como fica, mas nada como a prática, né, que leva à perfeição, para facilitar a vida, né? Então eu recomendo quem estiver começando a brincar com eletrônica, vai nessas empresas que fazem consertos de eletrônicos, ou mesmo na sucata, e consegue placas de equipamentos queimados, estragados, e fica brincando com o ferro de solda, tá? Fica brincando com o sugador de solda, até você pegar uma certa habilidade. Depois disso, então, fica muito fácil brincar com um valendo, né? Fazer montagens levando a sério. Então, como eu disse para vocês, puxa aqui o êmbolo, deixa ele preparado, faz o aquecimento do pino que a gente quer tirar a solda, né? Faz aquecimento, é uma coisa bem rápida mesmo. Então tá engatilhado, tá pronto, vamos dessoldar aqui e solta. Então percebam o seguinte, ele removeu quase 100% da solda e os pinos já estão basicamente soltos, os 2 pinos ao mesmo tempo. Com isso fica bem mais fácil agora, sem aquecer muito, eu me remover esse componente. Olha, ele já está praticamente solto, só falta soltar aquela outra perninha ali. Percebeu então como se facilita a vida? Dessa maneira eu consigo remover o estanho, liberar os buraquinhos para poder
tirar o componente daqui, sem demorar muito com ferro de solda e sem danificar o meu componente eletrônico. Ok? Então espero que essa dica ela tenha sido útil para vocês, que também ajude no aprendizado, ajude também a explicar melhor o vídeo anterior e que seja de proveito. Qualquer dúvida, meus amigos, sobre esse circuito, novamente, deixe aí nos comentários. E se gostou do vídeo, se ele foi instrutivo, se conseguiu aprender alguma coisa bacana que você não sabia, ou mesmo conseguiu revisar algum conteúdo já aprendido, deixa teu gostei, teu joinha aí no vídeo, ok? E isso vai nos incentivar a fazer vídeos e outros tutoriais também sobre outros kits e outras brincadeiras eletrônicas. Então até mais, um grande abraço, obrigado por ficar conosco até aqui.